Então, olá a todos. Hoje a gente vai falar sobre o livro Paris-Brest, do Alexandre Stout, que é jornalista, escritor, editor e é cozinheiro também, né? Então, é a primeira vez que eu faço um programa assim, só com um escritor, né? E com a participação da Shirley também, Coelho, que é orientando a minha de TCC e está fazendo uma pesquisa sobre o livro do Alexandre, né? Então, a gente vai fazer uma espécie de entrevista, um bate-papo com ele, né? E antes de mais nada, eu agradeço imensamente a presença do Alexandre, né? Obrigado, eu que agradeço. Disponibilidade dele e a ideia do tema, né? Que foi da Shirley, né? E então eu vou passar a primeira pergunta então para Shirley. Vamos lá. Bom, eu dei uma relida assim no livro para procurar algumas questões, né? Mas eu acho que a primeira, que para mim é essencial, que vai nortear também como chegou ao livro tudo, é de onde e quando surgiu o seu interesse pela culinária. Que eu acho que é a questão central ali para que se Sim, encaminhe todas as outras, né? sim. Eu falo sobre isso, acho que meio en passant nesse livro. Eu estou fazendo um outro de gastronomia que eu me aprofundo um pouco mais. Mas foi ainda na infância. Eu tenho uma tia que era boleira e era minha vizinha, era vizinha dos meus pais. Então, ela morava com a minha avó, ia muito à casa delas. E aí via ela fazendo, né, aqueles bolos todos de festa nos anos 80, começo dos anos 80. Eu devia ter, sei lá, 8, 9, 10 anos, e ela fazia também buffet, né, para algumas festas, aniversário, casamento, e meu pai era um super cozinheiro, não profissional, mas de fim de semana, e eu me lembro de acordar, assim, com o cheiro da comida, né, invadindo a casa, e me chamava muita atenção. Ele, assim, o tempo todo, acho que o papo que ele mais gostava era gastronomia. Ele trabalhava na companhia, na época era a Companhia Elétrica de Fosse e Luz, né, CPFL, não sei como chama hoje. E eu lembro de ir visitá-lo no escritório, e ele, em vez de estar trabalhando, ele está passando a limpo um livro de receitas. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, então o convívio foi rápido, mas as lembranças sobre a gastronomia na vida dele, e esse caderno ele fez alguns meses antes de morrer, então é uma coisa inesquecível para mim, e que eu ainda guardo, assim, receitas dos anos 80, tem receitas, eu sou de uma cidade pequena, Pinhal, no estado de São Paulo, então tem receita de pessoas da cidade toda, com receitas do padre, receita da senhora que passava nesse escritório vendendo empada, receitas da minha tia, de bolo, da minha avó. Então, eu acho que vem daí. E aí ficou um pouco guardado, esquecida essa história, e aí quando, né, eu fiz faculdade e tal, durante a faculdade, inclusive no momento em que eu convivi com seu professor, o Fábio, eu passei uma temporadinha em Visconde de Mauá, não sei se você se lembra disso, e trabalhei num restaurante lá. Não, eu não sabia disso. Acho que você fala aqui no livro também, Falo. né? E eu Eu ia trabalhei num mencionar restaurante. justamente isso, é o trecho, né? Que logo ali no início do livro que Sim, você fala que trabalhou numa lanchonete, né? E foi uma das isso. coisas também que despertou esse endereço. Sim. E aí, escrevendo esse livro, que já está pronto, chama Banquete Indígena e Outras Histórias da Gastronomia, eu me lembrei de que eu tive um tio, irmão da minha mãe, que teve um bar-restaurante chamado Mandolini. Mandolini é aquele negócio de ralar legumes em julienne. Ele teve um bar na cidade e aos sábados eu ia trabalhar com ele. Então eu ficava meio na cozinha como ajudante de cozinheiro. Isso eu tinha 10, 11 anos de idade. Então é longa, assim, é uma história longa. E nesse momento de Brest, da França, eu achei que fosse, né, me profissionalizar e trabalhar para sempre com isso, e de repente não. Assim, eu gosto de cozinha, de culinária, eu só acho que mais pesquisador do que realmente um cozinheiro. Eu sou cozinheiro para mim, para os amigos, assim, mas não tenho vontade de trabalhar profissionalmente, né, de ter uma profissão
que envolva a gastronomia, a não ser escrever sobre. Pegando esse gancho, né, dessa questão de infância que trouxe a lembrança, a memória, aromas e tudo, toda essa questão afetiva, né, Sim, dessa relação com o pai, é, como você falou, é jornalista, é mais um pesquisador, mas vindo de um amante, né, da gastronomia, com toda essa memória, esse afeto. Como você se viu dentro de uma cozinha como um chefe e não como um jornalista ou apenas como um cliente ou como um sim. degustador? Como é que foi essa experiência? Como você chegou a isso? Um pouco antes, no Brasil, eu tinha trabalhado como repórter de gastronomia, no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo eu trabalhei um pouquinho, na revista da Folha, em alguns outros lugares, e aí eu me envolvi um pouco com esse mundo da culinária de São Paulo, e foi bem o momento do boom da gastronomia em São Paulo, né, assim, dos restaurantes legais estarem sendo abertos e tal, então eu acho que isso me levou um pouco para, sabe, tem essa proposta dos pais do Ian de comprar um restaurante para ele, mas quem vai cozinhar? Ele não sabe fazer nada. Aí eu falei, bom, né, se tiver que aprender a cozinhar profissionalmente, vamos lá, vou tentar. E aí foi assim. Então Mas foi é mais como lembrando, né? uma tentativa. Não Sim. foi algo assim, eu vou assumir isso, sou cozinheiro profissional e Não. vamos lá. Não. Não, foi porra louquice da juventude, assim, sabe? Coisas de juventude, de pessoas da sua idade, de falar, quero novidade na minha vida, Experimentar isso, quero né? experimentar. Eu nem era tão Uhum. jovem assim, eu já tinha 20 e poucos anos. Eu tinha acho que 20, 25, 26 quando eu fui para a França. Uma rebeldia tardia, sabe? De falar, não quero mais estar dentro de um jornal, não quero escrever, não quero que me encha um saco, deixa eu procurar uma novidade. Aí eu vi essa possibilidade de mudar de profissão. Bom, Alexandre, eu Oi, queria fazer uma pergunta mais voltada para esse livro especificamente, né? tá, Então, assim, se não me engano, pela minha memória, a experiência foi entre 2002 e 2005, né? isso. Aham. E, 2002 a quase 2006. aham. E daí o livro ele foi lançado em 2016, né? Isso, E daí o que me passou pela cabeça é assim, pô, passou um intervalo bastante grande, né? E então, quando você estava na França, você estava preparando o seu primeiro livro, que é isso. Aham. E daí, como que foi o processo de composição mesmo desse livro Paris-Brest, né? Você tinha anotações, você tinha um diário que você consultou na época, ou foi só de memória? Como que foi? Foi memória. Eu tenho a impressão de que eu precisei desses 10 anos para decantar a experiência na França e para falar, puxa, aquilo que eu vivi lá vale um livro. Tem histórias boas ali, né? Mas antes eu não tinha pensado nisso. Depois de acho que 8 anos, eu fui pensar, puxa, aquilo tudo vale um livro. E aí eu fui amadurecendo a ideia, fui pensando, relembrando de algumas histórias, de algumas, assim, a minha vida dentro da cozinha. E aí no fim eu sentei para escrever, eu acho que em 2015 eu escrevi esse livro em 3 meses, assim, foi uma coisa muito rápida. Mas já estava tudo meio guardado, assim, eu já sabia para onde ir, o que eu queria fazer, o que eu queria falar, o que eu não queria. Inclusive tem algumas partes superficiais, assim, que eu dou meio, né, dou uma passada rápida, assim. E hoje em dia, lendo o livro, eu falo, devia ter desenvolvido um pouco mais, assim, mas o que eu consegui fazer na época foi isso. E acho que, né, um livro agradável de ler, um livro... As pessoas gostam muito, né, desse livro, ele tem um público bom, assim, desde que eu lancei, e parece que não é um livro que acabou lá, eu lancei há 5 anos e, né, foi bem e ficou esquecido. As pessoas até hoje leem esse livro, encontram na internet, na Amazon e leem e me procuram. Sim, assim, eu gostaria também de falar para você, né, um pouco sobre a minha impressão de leitura, né, Sim, porque realmente
assim, sendo sincero, eu não sou um cara muito interessado em gastronomia, né? Até falei para a Sim, Shirley, mas eu li o seu livro com muito, muito prazer, muita satisfação, assim, porque é um livro muito bem escrito, né? E tem muitos outros atrativos além da questão da gastronomia e além da questão da viagem, né? Tem uma experiência humana muito rica, né? é, Uma experiência humana de convívio também, né? E de aventura, como você falou. aventura. Então, eu gostei muito mesmo do livro, né? Nesses Obrigado. aspectos todos, né? Daí eu queria te perguntar uma outra coisa, porque o livro, ele foi premiado, né? Como livro de gastronomia, né? Sim, E daí, como que tem sido, assim, a recepção pelos outros setores, assim, como livro de literatura ou como livro de viagem, como tem sido? sim. O pessoal da literatura em si meio que torce o nariz, né? Porque é uma novidade, assim, né? O livro tem uma estrutura de romance, tem uma história sendo contada ali, né? Eu conto como foi essa aventura na França. Eu lembro que quando eu lancei, uma pessoa, eu acho que um crítico escreveu de que era um road livro. Eu achei legal, né? Tem uma coisa de viagem mesmo, né? Assim, de experiência humana. Muitas histórias se passam dentro de cozinha, né? Mas o pessoal da literatura acho que sempre torce um pouco o nariz. Em entrevistas eu costumo falar por aí que a literatura brasileira passa fome, assim, muitos livros não falam de comida, né? Não falam assim como se os personagens não precisassem se alimentar, assim, eles se alimentam, né? Assim, eles pensam horrores mas não comem, não andam, não fazem sexo, né? E assim eu fico pensando um personagem para pensar tanto, ele precisa de comida, né? Precisa sentar na mesa uma hora. E tanto é que alguns livros assim mais atentos, de escritores mais atentos, como Torturado, tem gastronomia, tem comida. Não sei se vocês leram esse livro, é o grande fenômeno, né, da literatura brasileira dos últimos tempos. Tem muita comida, assim, tem muita discussão sobre comida, sobre terra, sobre plantação, sobre pessoas no campo, né? O livro se passa num campo e todo mundo ali meio que trabalha na colheita de mandioca e outras coisas, né? Uma cultura tradicional quilombola. Então, mas assim, eu acho que a literatura brasileira se esquece, acho que está um pouco mais atenta a essa questão, mas durante muito tempo, uma geração ou duas, eu acho que quase não se falou em comida, sabe? A geração dos anos 70, eu me lembro, também tinha a questão deles lá, né? Eu acho que a questão era um pouco outra, né? Era uma questão de né, fim da ditadura, então, e que também, né, tem a ver com comida, né? Porque tudo, né, tem a ver, né? Assim, as críticas a Bolsonaro que eu tenho lido nos últimos dias têm trazido os preços de alimentos, né? Assim, o botijão de gás, o óleo de soja, o arroz, tomate. Então é uma coisa do dia a dia, né? Uma coisa que devia, né? Assim, e não tem muito uma tradição de livro assim no Brasil, eu acho, como o meu que conta histórias, né? Um romance Uhum. gastronômico, né? Tem livros de gastronomia com receita, né? Que os chefes, principalmente aqui de São Paulo, do Rio, lançam muito, né? Mas aí é uma coisa mais comercial, né? Uma coisa meio para vender, né? Assim, não tem uma tem paixão, mas sei lá, são livros de gastronomia sem muita novidade, com receitas, livros de É como receitas. se nesse caso não tivesse tanto apego literário, né? Não tem Ele é literatura. mais voltado mesmo para quem é da área Sim, gastronômica em si, quem trabalha sim, com isso, né? Não tem esse outro lado que, no caso, o seu livro casou tão bem. Como o é, professor mencionou, ele traz muitas experiências além da cozinha, né? sim, Ele tem a parte cultural, que menciona bastante. Tem a questão histórica, que eu fiquei assim, extasiada. Era como. Até comentei com o professor, em muitas cenas ali, era como se eu tivesse sentada numa cadeirinha, num cantinho do porto, conseguindo assistir a tudo, que legal. pela descrição geográfica. Sabe, eu achei um livro muito sensorial. Essa questão do visual, eu consegui visualizar Sim, bem as coisas, eu consegui, mesmo sem ter noção nenhuma do território,
das questões geográficas, assim, Sim, eu consegui ter essa percepção muito fácil por causa da escrita fácil, foi uma leitura leve e legal. muito carregada, eu acho, nessa questão literária. Foi até uma questão, né, que o professor propôs. Por que que não teve tanto essa aceitação do outro lado, já que é um livro literário, né? Sim, Ele não é um livro gastronômico, pode-se dizer. Ele tem a gastronomia, mas a estrutura em si, né? Ele é é literatura, muito, sem dúvida muito sobre isso. literário, né? É o Até pelo, desenvolvimento, as memórias, né? Sim, Os relatos. até pela novidade da proposta, né? De juntar a sua experiência de vida com um livro de receita é uma coisa inovadora, né? sim. Então, isso do ponto de vista literário assim, é uma inovação formal, né? Tem isso, tem. É, Eu inclusive, sou. Pode não, falar. não, inclusive uma coisa que eu achei bem interessante foi que as próprias receitas têm uma inovação formal numa espécie de voz narrativa, assim, né? Eu faço assim, Tem e outra é faça desse jeito, e a outra é tal pessoa faz assim, né? isso. Dependendo de. Tem uma coisa de história oral, né? Coisas que eu ouvi. Aham. É um livro muito de história oral, e a minha literatura, no geral, vai bem atrás, assim, eu gosto dessa coisa de história oral, né? Essa minha avó, que morava ao lado, onde tinha bastante comida, ela era super contadora de histórias, então eu acho que aí isso me pegou também, né? Assim, foi no mesmo momento em que eu ouvi as histórias dela e que eu vi a minha tia cozinhando. Vai ver que inconscientemente eu juntei tudo no mesmo caldeirão. Mas quando eu fui lançar o livro, eu sugeri para a editora, quando foi fazer a ficha catalográfica, colocar literatura brasileira. Aí ela falou: vamos colocar gastronomia porque tem mais chance de vender. Aí eu falei: faz como você quiser. Assim, eu percebi nesse momento em que ela queria, de qualquer jeito, colocar um livro de gastronomia. E o mercado realmente precisa dessas denominações, né? Assim, e aí eles acharam que ia vender mais e realmente foi um livro que vendeu, foi um livro vendedor. Então, que bom que ela colocou gastronomia. Não tem problema quanto a isso, não, né? Estados Unidos, se você for pensar, o mercado americano de literatura tem, né, alguns segmentos, assim, tem pessoas que escrevem, né, sobre beisebol, tem uma multidão de autores e de público para esse, né, para esse segmento. Tem, né, os autores de gastronomia, os autores, né, que meio que estão ali na psicologia, tem literatura em geral, e tudo é literatura, na verdade, né? Existe literatura bem feita e mal feita, né? Livro bom, livro ruim, assim, né? Não sei, tem até autoajuda boa também, né? Eu acho que esse meu livro é um livro de é um livro de memórias, mas é basicamente jornalismo literário. Uhum. Assim, é uma experiência, eu conto a minha vivência ali, né? Tem um nome no jornalismo literário desse tipo de livro, não me lembro agora, vamos ver se até o fim eu vou me lembrar. Mas tem, falando né, do mercado americano, tem aquela autora Joan Didion, que tem aquele livro O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro de autoajuda e é lindo. Uhum. Né? Assim, é um livro de autoajuda bom, bem escrito, vendedor também, né? Hein, Alexandre, e você já tinha uns 3 livros publicados, né? Quando você publicou esse, Sim. e publicou depois desse mais um, né? Depois desse eu publiquei mais três. Mais 3. Mais Pô, três, é. você pode falar assim brevemente de cada um deles, assim? Sim, eu publiquei um em Bauru, onde eu conheci o Fábio, que é um livro de poesia. É um livro mal acabado, eu era um menino, né? Assim, um livro com erros, mas eu senti que ali eu tinha que publicar alguma coisa, não sei. Eu já não me sentia tanto jornalista, assim, sabe? Eu acho que eu já sabia que queria, né? Assim, escrever livros e não sei se era ficção ainda, achei que fosse poeta lá. É um livro que eu desprezo, que eu não quero ver reeditado, porque é ruim, acho que não vale a pena. Como chama? Chama. Ai, como é mesmo? Sereias. Sereias.
e outras estrelas. Não, eu nem lembro do Bashi, nem lembro. Estrelas, sereias e outras, não sei, gatos, sereias e outras estrelas. Aham. Aí eu lancei Jazz Band na Sala da Gente, em 2010, que foi o meu primeiro livro, é a história do meu avô, romanceada, meu avô, marido dessa avó. Ele foi dono da funerária da cidade, ele tinha uma orquestra, ele era flautista e tocava no cinema, mudo, e também nas festas, né, festa de casamento, festa do clube. Aí é também um livro meio jornalístico, porque a ideia era fazer uma biografia, como eu não encontrei muitos personagens da época, não tinha história dele, né? Assim, eu fui me interessar pela história dele, eu já era adulto. Então, eu romanciei. Então, é uma biografia romanceada. Depois eu fiz um outro romance que também passa um pouco pela memória, porque alguns personagens são do asilo da minha cidade. E quando eu era criança, eu ia com a minha família nesse asilo de mendicância, onde moravam, né, as pessoas. A gente na época falava louco, né, mas eram pessoas abandonadas, assim, pessoas invisíveis, né, que passavam pela cidade e aí não tinham comida, não tinham identidade, e estavam na rua, na estrada há muito tempo, andarilhos, né. Muitos acabavam caindo naquele asilo e ficavam lá. É um asilo de freiras que ainda existe lá. Aí, depois desse que eu fui lançar Paris Brest. Então, esse livro se chama... Esse chama... Esse um Lugar para se Perder? Um Lugar para se Perder. Ah. E daí depois, aqui na orelha, está falando que tem um livro infantil, A Vizinha e a Andorinha. Isso. Uhum. A Vizinha a Vizinha e a Andorinha, na verdade, eu lancei em 2015, um ano antes de Paris Brest. Uhum. E uma peça de teatro ou um roteiro? Isso, eu fiz um roteiro de um curta para um média-metragem, para um amigo meu, sobre o Caio Fernando Abreu. É um curta bem bonitinho, assim, que está no YouTube, acho fácil, tem alguma facilidade de encontrá-lo. Acho que ele chama O Anjo da Guarda de Caio Fernando Abreu. Legal. Que é o Gil Veloso, que é um escritor infantil também, e que foi amigo do Caio, e cuidou do Caio nos últimos tempos, quando ele descobriu que estava com AIDS, e depois, quando o Caio faleceu, ficou com muita coisa dele guardada em casa, então ele virou Anjo da Guarda. Legal. E depois que eu fui lançar Paris Brest, que aí já é um outro momento, uma outra fase minha como escritor, eu já estava mais maduro para escrever. Assim, já sabia o que era escrever um romance, uma história de fôlego, sabe? Eu acho que até Um Lugar para se Perder, ele se perde um pouco, assim. Então, eu considero, assim, um meu amadurecimento, um certo amadurecimento na escrita com Paris Brest. Daí o Incêndio. Aí o Incêndio, que também eu resgato uma história de Pinhal, de infância. A minha literatura é basicamente, até agora, uma coisa de resgate de infância, de coisas que eu ouvi na minha cidade. O Incêndio conta a história da biblioteca que foi abandonada na cidade. E é contada por um narrador que é funcionário da biblioteca e ele relembra fatos da infância dele e que aí eu fui puxar lá atrás na minha infância, né, assim, o momento em que eu frequentei essa biblioteca, mas não é um livro autobiográfico. E daí você falou que escreveu mais 2 ainda depois do Incêndio? Ou publicou mais 2 ainda? Depois do Incêndio, não, eu escrevi mais dois ainda que não estão publicados. Um vai ser publicado, eu acredito que no fim desse ano como audiobook, depois vai sair em livro impresso, chama Banquete Indígena e Outras Histórias da Gastronomia Brasileira, porque eu percebi que depois de escrever esse, muita gente pediu para escrever outros de gastronomia. E eu falei, não tem mais histórias, a história que eu tinha era essa. Né? Me falaram, escreve o lado B de Paris Brest. Eu até penso nisso, mas quando eu estiver bem velho. Muita putaria. Sexo, drogas e rock and roll. Eu falei para a Shirley também que eu gostei dessa parte, né?
porque você próprio se descreve como um cara tímido, né? E a lembrança que eu tenho de você em Bauru era de um cara tímido, né? Eu era muito mais. E daí eu falei, nossa, assim, foi uma super aventura, né? Foi. Uhum. Foi, desbravando o Inclusive, mundo mesmo, assim, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. E eu assim, acho que é acaba se tornando também um elemento surpresa na obra. Porque você está lendo sobre memórias, né? Tem a influência cultural, toda aquela questão gastronômica, e do nada vem uma descrição tão pessoal também, né? Eu achei que foi um elemento surpresa na obra. Pega o leitor ali de surpresa. Eu não estava esperando, né? Algo assim, mas acrescenta. Foi até o que eu falei para o professor. Eu acho que como a viagem foi uma experiência, assim como você acabou de falar pra gente no início da nossa conversa aqui, né? Que foi tipo assim, eu cansei e fui tentar uma coisa nova. Fez sim, parte da experiência também, né? Tudo sim. isso. E eu acho que isso, de certa forma, eu não sei, mas na minha opinião, como leitora, foi um momento que te deixou mais vulnerável, te deixou mais próximo do leitor, porque foi Quando uma eu coisa falo muito pessoal, sobre o muito quê? Você íntima, muito fala sobre próxima, né? você fala em algum momento em específico do livro ou não? Sim, na questão, nesse trecho que a gente estava Que eu falo comentando. sobre libertinagem, sobre uma casa de Isso, libertinagem que isso. eu frequentava, né, aos domingos. Engraçado que Sim. outro dia eu fui A comprar uns casa lá livros. do. Que eu esqueci o nome agora. É uma casa de libertinagem que ficava numa Isso, cidade próxima isso. Aí que eu tava dizendo, né? Que e que fez tinha parte comida misturada a sexo o tempo inteiro, né? Porque a fez França é parte assim, o da país que mais experiência transa no também. mundo. E é um livro sobre sensações, como você falou, né? Que leu e sentiu algumas sensações como se estivesse na beira do mar. E aí eu vou falar também, vou falar de sensações, né? Não só a gastronomia é uma sensação, né? E sexo e outras coisas também. Então, engraçado que eu fui ler outro dia. Eu fui comprar uns livros na Amazon que está em promoção. Olha eu fazendo a propaganda, né? Mas não é propaganda, não, brincadeira. Mas eu fui ler, eu vi que tinha bastante resenha nova que eu não tinha lido, e uma fala, eu senti muita falta de um aprofundamento nessa parte aí do sexo, da casa de libertinagem, né? E aí eu, pensando bem sobre o livro, falei, esse cara tem razão. Assim, eu poderia ter falado um pouco mais, porque afinal eu ia quase todo domingo para esse lugar. E acho que eu falo sobre ele num único capítulo. Então eu podia ter contado um pouco mais do que rolava lá. Esse que é o Paris-Brest lado B que as pessoas querem, né? As pessoas são danadas. e, ô, Alexandre, É. mas uma coisa que eu achei também muito rica enquanto aventura, né? E que para o leitor é uma coisa mais dramática, né? Que quando o restaurante vai à falência, você passa maus bocados, né? É, É uma experiência realmente de aventura, né? E É de no. cortar o coração. Nossa, eu fiquei assim, caramba, sério mesmo? Não é possível. A gente é, começa a torcer sim, para que dê certo. Tá bom, ele tá lá, se arriscou, então vai dar certo, tem sim. que dar certo. Foi muito triste ajudar a falir ou estar dentro de um restaurante que faliu, né? Eu estava para quem não leu ainda, eu estava numa cidade, um vilarejo, né? A França tem muitos desses vilarejos. Lá tinha 3 mil habitantes e alguns restaurantes que já estavam lá há mais tempo, tradicionais, tal. O nosso era novidade. E assim, a gente trabalhava bem no verão, né? Dois meses e meio por ano, e assim, com essa grana tinha que bancar um restaurante, bancar aluguel o ano todo. E é muito difícil, né? Assim, bancar. A gente até ganhava bastante dinheiro nesses 2 meses, mas era uma vida tão cheia de restrições que aí a gente fala, puxa, a gente vai deixar de, né, ir numa festa ou fazer uma viagem para, né? Porque, mas foi também má administração, né? Assim, eu não sou um administrador, né? Eu sou um escritor. E o Ian também não é. O Ian é um artista também. Então, não, faltou ali um administrador. Mas foi muito triste ver uma. Eu lembro de alguns dias de inverno, alguns dias bem assim, a noite caía bem cedo e chovia muito. E a gente com o restaurante aberto, né? Porque tinha um restaurante lá. Por que não abrir, né? E ficar dentro de casa? Então, no restaurante, uma noite inteira com um cliente, ou às vezes sem entrar um cliente. A geladeira cheia de comida, sabe?
Então era muito chato, muito desagradável, assim, era desesperador ver comida na geladeira e não ter cliente, né? É difícil gerir uma cozinha de restaurante, né? Você tem que ter as coisas do cardápio e, né? Porque o cara, o cliente vai pedir uma coisa, não tem, daí ele pede outro prato, não tem, ele vai embora. Eu fico bravo quando acontece isso comigo. Então você tem que ter uma logística de cozinha, que é difícil, é muito difícil. É Mas, administração, né? mas para o livro, né, isso daí, assim, acabou trazendo uma, né, uma riqueza maior enquanto experiência mesmo, né? Porque tem um determinado momento que você fala, você cita uma outra obra e fala de um aprendizado, né? De um aprendizado do personagem, né? Acho que é algum romance de formação, alguma coisa assim que você cita no final, e é o que acontece com você, né? Sim, Assim, você amadurece com a experiência, né? é, Para ter esse amadurecimento, precisou desse conflito que não foi pequeno, né? é. É, É um romance de formação, né? Assim, o sim, personagem, né, chega ali meio cru e ele se transforma. é. Mas foi dolorido enquanto estava Não, lá. então, a gente É por isso que percebe isso. Aham. A gente percebe isso. foi muito perrengue. Eu, Muito perrengue. eu, eu falei para a Shirley, né? Eu li o livro em 2 dias. E ele é basicamente dividido em 8 capítulos, né? Então eu li os 4 primeiros no primeiro dia. Daí eu pensei, bom, vai ser uma coisa meio amena, né? Ele vai contando das experiências lá, né? Mas, assim, tudo, né? Daí coloca umas receitas. É uma Sim, experiência bastante rica sim, até então. Só que a parte dramática mesmo, ela começa do meio para o final, né? sim. Do Porque capítulo. no momento eu me vi sem casa, né? Assim, quando eu me mudei para Tours, eu me vi sem casa. E por isso que eu acho que esse livro vai ser sempre atual, né? Além da questão da gastronomia, dessa experiência humana, tem a questão da imigração na Europa, né? Que é uma questão atualíssima e que sempre vai ter esse conflito, né, de imigrante sul-americano, ou se não africano, né, do norte ou do sul, querendo entrar na Europa, querendo morar lá, achar que aquele, né, um lugar maravilhoso, que é a salvação, né, e vai se ferrar, né, assim, porque, né, vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldade. Eu ainda estava com um francês do meu lado, né, eu convivia com muito francês, tinha amigos franceses, né, mas tem muitas famílias que, né, assim, ou famílias inteiras, né, assim, todos esses conflitos, né, eu acho que esse livro ele atrai tanto por isso também. Acho que tem essa questão da imigração, né, que, que é uma questão muito falada o tempo todo, né, e logo depois, logo em seguida, teve aquela crise enorme da imigração, com aquelas filas do leste europeu tentando entrar na Europa, teve também aquela questão daquele garotinho que morreu numa praia da Turquia, né, que é, assim, é a cena, a imagem mais triste que acho que eu já vi na vida, né, aquela criança com a chupeta deitada morta numa praia, né, acho que é a fotografia mais triste que eu já vi, assim, é inesquecível. E, né, e continua esse conflito lá, né, se bobear, né, sempre vai ter, infelizmente. Pois é, então, eu acho que por todas essas questões, se o seu livro ainda não foi, assim, suficientemente estudado pela literatura, é uma falha das pessoas que estudam literatura, né? Sim. De prestar atenção nisso, né? Mas as pessoas são bobas, né? Elas vão pelo mais fácil. Aham. Eu acho que elas vão. A academia vai pelo mais fácil, né? Assim, fulana, ou fulano, isso sim é literatura. Lançou pela Companhia das Letras ou pela Todavia, então deve ser literatura, é literatura. Tem uma coisa assim, né? Aham. Hoje E em dia na menos, né? maioria Eu acho das que vezes a gente acaba morrendo nos clássicos, né? é, Na maioria das vezes a gente acaba sim, morrendo nos clássicos ali e acaba passando o batido de ter uma oportunidade como essa que, graças ao é, professor, eu estou tendo, né? Que foi descobrir, até mesmo como ele já mencionou, foi uma descoberta super positiva para ele também, de alguém que não tem o interesse na área, mas que
que se viu muito próximo também da leitura, né? Que teve ali a emoção, que tocou a emoção, mexeu com tudo. E a gente chegou à conclusão de que não se pode dizer que é um livro único e exclusivamente gastronômico. Na minha Não. opinião, ele está Vocês mais leram, para pelo jeito, de literário mente do que aberta, né? gastronômico. Vocês leram um livro de mente aberta, eu acho. Sim, E eu achei que a gastronomia foi um acréscimo só, não foi o que rege o livro, né? Porque sim. é mais as suas memórias, É um livro sobre uma muito vivência, além né? do que a cozinha em si, é Eu muito além, conto de vivências pessoais e de coisas que eu vi ao redor. sim. E é uma França nada óbvia, né? Pelo menos para nós brasileiros, que, Sim. né, vamos para a França e ficamos em Paris, ou se não vamos às cidades ali que tem os castelos, Versailles, Tours. E eu É li uma uma França nada coisa, óbvia, é um mergulho na França, na isso, história da França. eu li uma coisa, agora eu não me lembro se foi em algum trecho do seu livro ou se foi em alguma outra coisa que eu estava pesquisando, que eu li em alguns blogs, falando na época que você publicou, né, o livro, falando a respeito da obra, e um deles dizia assim que o livro também é uma oportunidade para a gente conhecer um outro lado da França, porque Sim, acaba que todas as regiões acabam sendo ofuscadas por causa da beleza, da é, grandeza e da fama de Paris. sim. E, É um livro é sobre a uma França rústica. oportunidade, né? Para quem não conhece esses recantos franceses, é uma oportunidade para a Sim. gente se inteirar também. E assim, acho que muita gente da literatura talvez tenha torcido o nariz, né? Pensar, puxa, um livro sobre a França, sobre Paris, então deve ser uma frescura, um livro fresco, snob. E não é nada disso, né? Assim, eu trago coisas completamente diferentes. Assim, vou buscar também, né, um pouco da história de quando a França foi dominada pelo Império Romano, né? Aqueles totens que ficavam numa cidadezinha próxima onde eu morei. Tem muita coisa de arte, né? Eu falo sobre Saint-Ouen, eu acho que é Pont-Aven, onde a cidade do Gauguin conta um pouco, né, do movimento artístico dali. Falo bastante da Idade Média, porque o interior da França ainda tem muito, né, da Idade Média. A gente vê nas comidas, assim, na rusticidade das comidas, nas igrejas, nas construções. Então, era muito presente, né, nesse interior aí, a Idade Média, o cemitério construído no centro da cidade, ao lado da igreja, né, como tem uma igreja em Tiradentes, assim. Então, é uma coisa muito diferente para a gente, né. O capítulo final também, ele é especialmente bem trabalhado, né? Do ponto de vista estético, né? Eu não vou dar spoiler, mas assim, eu achei assim, Obrigado. aham, achei um capítulo que, nossa, fechou com chave de ouro mesmo, né? Aí eu viajei, para quem não leu ainda, espero que vocês leiam. Depois me escrevam para falar o que acharam, mas depois dessa cidadezinha onde eu fiquei 2 anos e meio, eu fiz um tour pela França, começando inclusive pela cidade que chama Tours, trabalhando em outros restaurantes, e caí nessa cidadezinha na Normandia, que é litoral também, em Arromanches-les-Bains, que é a cidade onde os americanos chegaram na Segunda Guerra. Então tem um turismo de Segunda Guerra ali, né? Eu falo um pouco sobre isso. Muitos americanos vão lá ver o que é essa cidade, é cheio de cartões postais com fotos da Segunda Guerra, tem um museu da Segunda Guerra, e acho que eu falo um pouco também, são paisagens muito bonitas, né? Eu lembro que tinha, esqueci como chama, fiord, não é fiord, como chama? Puxa, esqueci, na beira da praia, quando tem um paredão, uma montanha que acaba no mar, assim, um paredão, isso existe, Falésia. falésia. Então, eram imagens, né, assim, são lugares de contos de fadas, né? Inclusive, tem muitos filmes, né, feitos nesses lugares, né? Aquele Dunkerque, que fez maior sucesso, é numa praia ao lado de onde eu estava, né? Assim, são lugares muito fotogênicos. A França é um país muito fotogênico, né? Como o Brasil também é, né? Aliás, cada país tem seu encanto. Você vai para Portugal, é uma coisa linda também. Você vai para a Argentina, você fala, não tem lugar mais bonito que esse, né? Assim,
aquele canto ali perto da Cordilheira dos Andes, ou se não o sul da Argentina, né? E cada país tem sua beleza, né? Em Alexandre, os demais livros, como que tem sido assim a recepção deles, assim? Olha, o infantil, ele tem um público legal, foi lançado por uma editora que faz um trabalho junto a escolas particulares, né? Então, vocês estão, desculpa, no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Do Sul, Mato Do Grosso do Sul, Sul. tá. Ah, É que o livro foi comprado por Rondonópolis, acho que é Mato Grosso, né? Não é do Sul, não. isso, é Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Então é uma editora que faz um trabalho legal assim com escolas, então eles compram lotes grandes. Então é um livro que me dá bastante alegria também. É um livro para crianças mais ou menos de 8 a 10 anos. É um livro que vende bem. E Paris-Brest, né, não tem esse apelo junto a escolas, mas é um livro que tem público, né, é um livro bom para viajar. Né? Por mim, eu colocaria Paris-Brest se eu fosse o editor, e se fosse... Meu editor foi bobo, assim, ele não pensou nisso, né, mas é um livro, né, que tem tudo a ver com viagem, com aeroporto, assim, colocar em todos os aeroportos do país, né, mas a editora, quando eu lancei a Companhia Editora Nacional, estava em crise, né, então eles deixaram de vender muito por conta disso, né. Mas ainda assim vendeu bastante, é um livro que eu considero um livro vendedor e um livro que deu certo, né, porque até hoje as pessoas leem, pessoas me procuram pelo menos, sei lá, a cada uma semana ou 10 dias eu, né, abro o e-mail, se não o Instagram, Facebook, e tem uma mensagenzinha lá, puxa, li seu livro. Então é muito bom, é muito legal essa comunicação, né, com o leitor. Com o leitor, né, assim, é um livro completamente como eu falo, não é snob, tem uma linguagem fácil, direta, né, então eu acho que isso ajuda muito a encontrar leitores, né. Não tem aquela coisa da alta literatura, assim, né, que... sim. Os Mas meus e livros costumam ter. os demais, hein, Alexandre? O que já foi falado academicamente, se alguma coisa já foi estudada ou não, né? Não, Não. não, vocês são os primeiros, e eu estou felicíssimo. Eu mando. Mas na imprensa saiu muita coisa, né? Saiu. Ah, Saiu em, assim, vários lugares. legal. Saiu, acho que em todos os jornais, talvez. A Folha falou 2 ou 3 vezes do livro. De vez em quando, em matéria de turismo, eles falam. Até hoje sai uma coisa ou outra sobre o livro. Saiu uma matéria legal no Arte 1. Aí saiu uma matéria longa no Domingo Espetacular, mas aí eu já achei que era uma coisa meio... Não sei, não me sentia muita vontade de fazer naquela matéria. E sei lá, acho que ficou meio brega, assim. Então, eu não assisti essa matéria. Mas muita gente viu e falou, gostei de te ver lá na televisão, e eu fiz comida para os amigos em casa, para eles filmarem. Mas Então, ajudou a vender, certamente. o Paris-Brest foi o que teve maior repercussão, né? Foi. Aham. Foi meu único livro que deu certo até agora. Quer dizer, o infantil também. É que o infantil, né, assim, não saiu na imprensa. É um livro que vende. Não, mas a gente ouve falar do incêndio, por exemplo, eu ouvi falar, assim, né? O incêndio, né, foi bem no momento... ele foi lançado em 2018, bem no momento... um momento anterior ao Bolsonaro, Aham. que acabou com a cultura, né? E o livro traz basicamente essa história, né? Assim, um prefeito que resolve destruir a biblioteca da cidade por fogo, porque, né? E essa não é uma história inédita, né? Porque assim tem o 451, Fahrenheit, tem muita coisa, né? Assim, desde a Idade Média se coloca fogo em livro, né? Assim, não é inédito. Assim, é uma história que eu quis contar naquele momento, né, de um bibliotecário. Eu acho que, sei lá, de alguma forma eu senti essa questão né, do Bolsonaro chegando e logo depois o Museu Nacional pegou fogo e de vez em quando tem uma biblioteca ou outra no Brasil que pega fogo. Então, eu quis falar um pouco sobre isso, assim, uma biblioteca no interior. Ou um museu, né? Um museu, coisa. Há pouco tempo foi um barracão de uma super galeria de São Paulo, na Nara Husler, né, onde
que representa os grandes artistas do Brasil, pegou fogo também, com milhões de obras e valores indescritíveis, né, de obras de arte. Então, o Brasil é um país que descuida, né, sim, a Cinemateca, né? A Cinemateca, que acabou de acontecer. Então, Como você, voltando, né, um pouco ali para a gastronomia, algumas coisas que é do meu interesse também, eu tenho bastante curiosidade, além do TCC, né? Mas como você mencionou no livro, Alain Ducasse é um dos seus ídolos da cozinha francesa, certo? O chefe Ducasse. Eu gosto de alguns chefes. Aí eu queria perguntar se tem mais algum ou alguns ídolos culinários assim que você se espelha neles, você admira, que são exemplos para você na cozinha. Tem uma amiga que eu adoro, Poconé, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Vocês vão me matar, né? Assim, quem é daí e está ouvindo essa entrevista, que a pessoa confunde as cidades, eu acho que Poconé é Mato Grosso, não é? eu acho que é também. Também acho que é. Não É tenho uma certeza, cidadezinha. Não conheço, não conheço. E a Edir Nascimento. Talvez eu fale dela rapidamente nesse livro. Você até mencionou, né, que uma das receitas que você fez para o Natal lá É uma receita dela, do livro dela, é verdade. da Solange, se não me engano. Isso. Você ligou para ela para pegar a receita Isso, para poder fazer para os funcionários, né, da ceia de Natal. Isso, um filé de porco enrolado com ameixa e maçã, era uma receita dela, com molho roti. Então, ela é uma chefe, ela é indígena, e ela começou a trabalhar num casarão lá, essas famílias ricas de São Paulo que tem fazenda no Mato Grosso. Ela começou a trabalhar para uma senhora, e a Edi sempre cozinhou bem. E aí essa senhora trouxe ela para São Paulo, a Edi virou meia cozinheira dela, e aí elas ficaram amigas e a senhora convidou ela para abrir um restaurante. Então elas tiveram um lugar chamado Restaurante, depois um outro chamado Lorange, e depois a Lute a Lute. Então eu fiquei amigo dessa chefe quando eu estava na Folha de São Paulo, e aí eu admiro muito o trabalho dela também. Até hoje ela é cozinheira, não está em restaurante, mas ela é chefe particular. É uma pessoa com quem eu falo muito sobre comida, eu gosto de ver ela cozinhar, gosto de ver ela tratar a comida, pegar assim as coisas e cuidar sabe, das pessoas. Ela é uma pessoa que me inspira muito. Esse livro, que eu não falei o título ainda, que vai sair em breve, que chama Banquete Indígena e Outras Histórias da Gastronomia Brasileira. O banquete indígena é um banquete dela, assim, é uma história que ela me contou sobre uma tribo que ficava ao lado da casa dela. Os antepassados dela são dessa tribo, e ela conta como foi uma experiência ao redor da fogueira, todo mundo sentado e passando a cuia. Então é um livro de histórias, contos, né, e esse é o que abre o livro. E nesse livro eu peguei histórias assim é um livro basicamente de gastronomia brasileira, culinária brasileira tradicional. Eu viajei muito quando escrevi sobre gastronomia pelo Brasil, festivais e tal. Então, eu também tudo de memória. Me lembrei de alguns chefes, alguns cozinheiros, e falei, vou trazer a história oral deles para esses livros. Aí procurei-os, né, de novo, e pedi para recontar as histórias. E a história dela, por exemplo, é em primeira pessoa. Então, ela própria conta a história. Tem algumas em primeira e algumas em terceira pessoa. Aí tem Mato Grosso, tem quase todos os estados do Brasil. Viagens que eu fiz por aí. Como você falou aí agora, você tem muito dessa questão das memórias, né? Que você vai colocando nos seus livros, a gente vê claramente que, né, já está lá no subtítulo, é um livro de memória, Thalys Brecht, e como as suas obras têm muito essa base da memória, como você diria que é o processo de criação da sua escrita, do seu livro, a partir de todas as memórias que você carrega e, digamos assim, pode dizer que coleciona, porque, né, são memórias valiosíssimas. Sim, mas bom, o escritor também trabalha com mentira, né? Pode ter memórias inventadas no meio, né? Não, com certeza, isso Sempre faz tem, parte né? da criação, né? É, Tem faz um parte da criação lado literária. fantasioso ali, tem o Sim, lúdico por trás da escrita, né? Nada sim. é
totalmente descritivo, né? Eu costumo falar que eu não dei certo no jornalismo porque eu sou um jornalista mentiroso, né? Eu quero, não me conformo com o que eu tenho, eu quero mais, assim, né? Eu quero ler mais, né? Assim, eu já fiz matéria meio fantasiosa para jornal, sabe? Eu comecei minha vida profissional aqui em São Paulo, você lembra, Fábio? Como repórter de polícia do Diário Popular. Então, o que uma pessoa, né, que vai ler uma página de polícia quer, né? Que é uma história boa, bem contada. E às vezes são coisas horríveis, assim, são coisas, né, sem pé nem cabeça. Então, tinha que ter, assim, as matérias viraram contos, viraram crônicas, né? E aí tinha muita coisa ali. Às vezes, quando você não inventa numa redação, o próprio editor ou diretor do jornal faz você inventar. Eu lembro de algumas situações em que eu estava na rua e o cara falava, ó, o título da matéria é esse, se vira. Aí você vai inventar, né? Você fala, não vou ser demitido hoje desse jornal, então eu vou inventar. Mas eu gosto disso, de mistura de ficção com realidade, né? O mundo é um pouco... A gente vive um pouco isso, né? Eu acho que, né? Pelo menos pelo que eu vejo por aí, hoje em dia tem tanta coisa da realidade que se você for, né, pôr num papel, assim, coisas que a gente vê por aí, que saem no jornal, o leitor pode falar, né, puxa, esse cara, né, não é possível, de onde ele tirou essa coisa completamente irreal, né, isso não acontece. Então, eu acho que na vida da gente, né, memória e ficção e real se misturam, né, o tempo todo. E a literatura, acho saudável, né, trazer um pouco isso, né, acho que talvez todos os autores, ou a maioria, trabalhem, né, um pouco assim. E, ô, Alexandre, mas as receitas também são de memória, né? Ou em grande parte de memória, né? Grande parte é de memória. Porque você fala assim, ah, eu estava naquela casa lá e a pessoa me passou essa receita. Eu falo, pô, mas não é possível que ele estava com papel na hora, né? Não. É tudo meio de memória e aí quando o livro foi lançado, aí eu passei, né, por uma chefe para dar uma olhada nisso, ver se não tem algum absurdo que a pessoa vai tentar fazer em casa e vai sair um horror que ninguém vai conseguir comer. Mas eu tenho uma noção boa de cozinha, como, né, desde criança eu acompanho essa coisa, né, de tia, pai fazendo comida, então eu sei fazer. E as minhas receitas não tem uma quantidade correta, assim, né, é sempre a coisa da receita popular mesmo do Brasil, um punhado de tal coisa, uma xícara de tal coisa, né, assim, A melhor medida é o olho. a melhor medida é o olho. Eu gosto de fazer comida assim, gosto de inventar comida. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Durante, né, todo o livro, toda essa história, qual, assim, o momento ou a fase ou episódio específico, assim, que você considera como mais importante ou de maior impacto descrito? Que seja na sua vida ou que seja mesmo que você acha que gera um impacto até mesmo no leitor? Sim, eu acho que foi na minha vida, e para o livro, talvez, foi chegar nesse vilarejo de 3 mil habitantes. Eu morava em São Paulo, né, gostava da vida noturna, saía, bebia quase todos os dias, ia para balada, e de repente eu resolvo acabar com isso, né, falar, não, já deu dessa história. Chega numa Agora, cidade que não tem nenhum cinema. uma cidade, um vilarejo, né, achava inconcebível estar num lugar na França, o país, né, que preza tanto a literatura, que não tinha uma livraria, que não tinha, né, nem uma banca de jornal, assim. Então eu falei, gente, que lugar é esse, né? Assim, eu vim para a Idade Média e realmente, assim, chama Costa das Legendas, Costa das Lendas. Então é um lugar meio descolado da realidade francesa, né? Para muitas pessoas, né, hoje em dia, quando eu falo eu morei nesse lugar, as pessoas não, alguns franceses não conhecem que lugar é esse, né? Assim, é um lugar completamente descolado da realidade. As pessoas vivem. Seria, sabe, Trindade, no Rio de Janeiro, que é uma praia de hippie, difícil de chegar, onde, né, tem muito bicho grilo e tal. Seria Trindade da França. É um lugar completamente, né, assim, diferente do que se ouviu falar de cultura francesa. E é o lugar onde os druidas chegaram, né, os bretões. Então tem uma cultura muito local ali, né, assim. Costa das Lendas, né? Era um lugar onde se contava muita história também, né?
as lendas druidas. Eu tive contato um pouquinho também com os cultos, né, espiritualistas, druidas, bem interessantes, assim, participei de uma coisa muito bonita, parecido com o xamanismo brasileiro. Eu achei bem legal também, né, Alexandre? A maneira como você vai registrando as experiências, ou melhor, as pessoas com quem você conviveu, né? Você começa a falar de uma determinada conversa, daí depois você meio que faz uma espécie de biografia bem concisa daquela pessoa ali, né? Que é uma coisa que eu não sei, pelo menos eu no meu dia a dia, eu não consigo captar tanto assim, sabe? Tem um que eu acho que é no início, assim, que depois morreu de AIDS, né? Acho É, que é Pierre, né? isso. Uhum. Eu achei muito Esse foi um dos bonito. primeiros frequentadores do restaurante. Ele sempre ia todos os dias no restaurante, ele contava sempre a mesma história. Ele também cansou da vida, né, de baladas e tudo mais de Paris, e ele se mudou para esse lugar. No fim, ele acabou abrindo uma casa noturna e que parece que recebia muita gente, assim, importante do cinema. Ele sempre contava essa história. E ele tomava muito vinho tinto, assim, o tempo inteiro, e fumava maconha quando ele estava sozinho dentro do restaurante. E aí sempre tinha uma hora que ele passava mal, ele ia no banheiro, ele sujava o banheiro inteiro e deixava o banheiro vermelho de vinho. E eu ficava puto com ele, né? Assim, porra, outra vez o Pierre vomitou no banheiro. Mas, assim, muitos personagens, assim, né? Tinha muitos personagens. Sim, é muito rico isso, né? É um livro com muitos personagens, embora seja uma experiência pessoal sua, né? Sim. Uhum. Mas desculpa, Shirley, você estava falando. Eu respondi a sua pergunta, Chile, ou não? Ah, Respondeu sim, sim. você perguntou o que foi bem marcante, né? Eu acho Isso. que essa chegada nesse lugar e alguns outros momentos, né? Por exemplo, o momento em que eu fui trabalhar com as meninas da Costa do Marfim, no restaurante africano de Tours, também foi bem marcante. Eu nunca tinha convivido com um africano mesmo, né? Vindo com imigrantes. Não sabia o que era uma pessoa, um africano, né? Assim, Costa do Marfim, acho que eu tinha lido en passant sobre Costa do Marfim, assim, Côte d'Ivoire, e eram pessoas muito legais, muito divertidas, e tinha uma vibe muito brasileira, assim, de dança. Eu lembro que a gente trabalhava na cozinha no chão, sentado no chão, porque elas, né, no país dela, elas trabalhavam no chão. No começo eu achei um absurdo. Pode-se dizer que talvez foi um momento de saudosismo ali, né? O convívio com É, ela, assim, trouxe muito a... Eu senti isso através da leitura, né? Aquela sensação de estar de volta um pouquinho em casa, assim, uma é, sensação de teve. pertencimento, que é o Sim, que antes, quando você chegou, era comparado àquela história do início, né? Era o menino, o selvagem que chega na o civilização. selvagem que chega e depois me deu essa sensação de foi um momento de pertencimento. Eu estava Foi, em um lugar no qual eu me encontrava, eu me, me sentia parte daquilo, né? sim. Aquela E o Brasil e a África são, né? O muito Brasil é um próxima. país irmão, né? Do continente africano. Assim, eu fui uma vez para África do Sul e eu fui num carnaval lá, um carnaval num salão e eu vi as pessoas dançando e eu falava, não é possível, isso é o Brasil. Então, assim, a gente é muito irmão, né, dos africanos e se identifica muito. Eu adoro isso, né? E lá no meio da cozinha com as meninas, né, tocava uma música no salão que elas amavam, elas paravam de cozinhar e iam dançar. A Então, nossa muito legal. cultura tem muito, né? É muito agregada a cultura deles também, né? Assim, Sim. tem muito. Acho que Foi fez um todo super sentido aprendizado. essa sensação de casa que eu tive, né, durante a leitura, assim, de, de Brasil, de país, de lar. E eu tive a sorte de morar na França um pouquinho antes, eu cheguei um pouco antes do ano do Brasil na França. Não sei se vocês se lembram, que foi uma festa no país todo. Foi em 2004, se não me engano, que Foi você... 2004, eu cheguei na 2004. França em 2002. Então, todo mundo queria ter um amigo brasileiro, todo mundo queria ouvir música brasileira
E assim, foi uma sorte, assim, talvez. A França é um país xenófobo, basicamente, mas claro que não é todo mundo, né? Mas, por exemplo, né, francês e africanos do norte, né, argelinos e pessoal dali, eles têm um maior problema, né? Marroquino. E aí sempre me trataram muito bem, assim, talvez eu tenha sofrido uma outra discriminação e tal, mas no geral fui tratado como um príncipe nesse momento na França. Então, esse livro, inclusive, é uma, né, homenagem a esse momento e a todas essas pessoas que cruzaram meu caminho lá, né? Gostei dessa comparação de garoto selvagem a príncipe, ó. Tá vendo? Foi uma evolução e tanto. Foi. Eu fui muito bem tratado, assim, muito. Inclusive, eu sabia alguns dias que a comida não estava tão boa, porque eu não estava tão bem. E sempre eles comiam tudo e falavam que estava bom, sabe? Um único prato meu voltou lá no Le Passe Gourmand, o restaurante, né, onde eu trabalhei mais tempo, que foi a mulher pediu um bife bleu, um bife azul, porque assim, quando é muito, muito mal passado, eles pedem azul, que seria quase com sangue, né, sangue azul, a comparação é essa. E aí eu só fiz pá, e assim, as laterais do bife foram vermelhas, né, eu não passei as laterais, assim, e aí voltou, foi o único prato que voltou. Mas, assim, a pergunta que eu tenho é a respeito da atuação profissional atual do Alexandre, né? Assim, você está vivendo de literatura, de edição de livro, de jornalismo, ou assim, combinando todas essas. Que você falasse um pouco sobre isso. Eu vivo de direitos autorais, né, dos livros de Paris Brest, desse infantil, e também dos livros que eu publico na minha editora. Quando eu deixei de ser jornalista, foi mais ou menos na época do lançamento de Paris Brest, eu já trabalhava bem pouco com jornalismo, assim, já tinha outras atividades, mas eu comecei a me interessar pelo mercado editorial, e aí eu fui trabalhar numa editora bem grande, que é a Companhia Editora Nacional, que editou o livro, né? E lá eu aprendi, foi uma escola, né? Então eu fiquei lá até 2018 e aprendi, assim, editar e fazer livro. Aí criei a minha editora, que é a Folha de Relva Edições. Tem 20 livros publicados. E aí, então, eu vivo basicamente disso, de vender livro. Que é uma coisa um tanto quanto ingrata no Brasil, podia ser melhor. Mas o jornalismo, você não está mais trabalhando na área? Nunca mais trabalhei em jornalismo. Mesmo? E uma coisa que me chamou a atenção também na sua fala é assim, você falou, até o Paris-Brest, ou até antes do Paris-Brest, eu era um escritor não maduro ainda, né? E que do Paris-Brest em diante você já sente que tem uma maturidade maior como escritor, né? Sim. Então, eu gostaria de perguntar duas coisas, né? Uma delas é sobre a sua rotina de trabalho como escritor, né? E a outra, que talvez fuja um pouco, né? Se você pensa em trabalhar com escrita criativa, que é uma coisa que está meio em voga aí. Tá em moda, tá na moda, é verdade. Acabei de dar um curso de escrita criativa na Casa das Rosas. Eles têm um programa lá que chama CRIP, que é um curso de preparação de escritores, e quase todo ano eles me chamam para dar um módulo de um mês. Aí eu dou aula durante um mês, assim, e é interessante. Eu gosto de falar sobre escrita criativa, eu tenho um método bom, que funciona bem, assim, que é a escrita automática. Não sei se vocês já ouviram falar. Você senta e escreve, você tem um tema lá, você quer escrever sobre ele, né? Você se propõe todo dia, ou quando der, sei lá, uma vez por semana, segunda, quarta e sexta, eu vou me sentar 1 hora por dia, das 9 às 10 da manhã, e desenvolver um pouco do livro que eu estou fazendo. É um livro basicamente, é um método basicamente para quem tem um tema, né, quer escrever um livro e não consegue, ou acha que não vai conseguir, que a escrita, ou que a literatura, ou que livro, né, são só para os semideuses. Então, você senta e vai escrevendo, né, assim, como se você estivesse psicografando mesmo, assim, faça de uma forma bem rápida, e aí tenta fazer o livro todo,
e só no fim que você vai voltar e editar, né? Porque escrever é também reescrever, eu acho, né? Eu gosto, não lembro de quem é essa frase, mas escrever, tem alguém que fala escrever é cortar, eu acho que talvez seja o Graciliano, não sei, mas tem um que fala escrever é reescrever. Eu gosto disso, porque o livro não sai pronto, né? Assim, tem a reescrita, tem né, o momento ali, tem algumas partes, né, que são supérfluas, tem outras que devem e merecem ser aprofundadas. O trabalho literário talvez venha nessa reescrita. Então, assim, o seu método é mais ou menos esse que você também ensina, é isso? Não, eu acho que o meu método não é escrita automática mais, não, já foi. Ah, entendi. Já foi, hoje em dia talvez não mais, assim, eu sento já sabendo mais ou menos o que eu quero e já tento deixar numa forma para não precisar editar muito depois, sabe? Mas eu tenho tido acho que todo mundo, né, tem tido um bloqueio criativo durante essa pandemia, se bem que eu escrevi um livro, né, O Banquete, é um livro de 400 mil caracteres, é um livro longo, é um livro, sei lá, de 450 páginas, que eu escrevi durante a pandemia, mas foi uma encomenda dessa editora de audiobooks, chama Storytel, é uma editora sueca que chegou no Brasil sei lá, 3 anos, e eles pediram, né, um livro de gastronomia, e eu falei, eu tenho todas essas histórias aí pelo Brasil, então eu vou contar isso. E aí eu entreguei agora em março. Então, quando eu estou com um projeto literário, eu tento escrever todas as manhãs, assim, quando eu acordo, eu tento ir para o computador, tomar um café, ir para o computador e escrever, porque eu acho que de manhã, isso eu falo bastante para os meus alunos de curso de escrita, eu acho que pela manhã a gente está, né, o sensor interno não está muito presente, assim, então, porque se deixar para tarde, para o fim da tarde, eu vou pensar, puxa, mas literatura tem tanta coisa mais importante no mundo, né, eu preciso pagar tal conta, eu preciso, né, fazer trabalho voluntário, eu quero fazer trabalho voluntário, eu quero, né, ser presente para os meus amigos, para minha família, quero namorar, quero fazer tanta coisa, então tem tanta coisa mais importante do que sentar e escrever, principalmente ficção. Por isso que, assim, o escritor, eu acho que ele tem que ser, né, ponta firme, falar, não, é isso que eu quero fazer, então tem que ter um foco, senão não faz nunca. E acho que de manhã a gente está ainda imerso no mundo, né, onírico, e é mais fácil. Por isso que, assim, para vocês que são de letras, imagino que tem muita gente que escreva. Você escreve, Chile, ficção ou não ficção? Agora, o lado jornalista. Eu não sou muito de escrever, não. Acabou que eu me descobri, assim, desde criança eu sempre gostei muito de narrativas. Sei. Então eu escrevia muito assim, mas isso foi se perdendo com o tempo. E agora eu tive uma experiência recentemente que eu fiquei até bastante feliz. Não posso me gabar de ser uma exímia escritora, mas eu fiquei feliz por entregar alguma coisa assim que é algo que eu não tenho o hábito de fazer Sei. corriqueiramente, entendeu? Foi uma proposta de inclusive uma prova de uma professora que era basicamente a prova continha produção textual. Sim. A gente tinha 5 questões de produção textual e aí tinha proposta de narrativa, dissertativa, tinha proposta de poema e eu fiquei feliz porque foi uma surpresa para mim que eu consegui fazer alguma coisa além do que simplesmente responder uma questão objetiva ali ou Ótimo. entendeu? Então foi uma grata surpresa para mim, uma felicidade. Espero conseguir me organizar futuramente e desenvolver mais isso. Faça. Com certeza. Alexandre, Oi. E a respeito de traduções do seu livro? Porque você falou aí de uma editora sueca e tal, né? Sim. Teve bastante tradução? Então, hoje em dia tem uma agência literária que cuida dos meus livros, né? Eles que procuram as editoras para mim e tal. Eu acredito que em algum momento vai haver, sei lá, um interesse. Assim, eu acho que talvez o interesse venha com esse livro, Banquete Indígena, que é uma coisa bem, né, um mergulho. Paris-Brest foi um mergulho na cultura francesa, alimentar e de outras coisas, e o Banquete Indígena
um mergulho na cultura brasileira, e assim, vai sair num momento também importante, né, que assim, está se discutindo um marco. Eu acho que é um livro que pode chamar atenção, né. Não, então, eu Mas é estou o que eu espero, eu perguntando. quero meu livro publicado em outros idiomas, lógico. Não, é porque o prêmio que o seu livro ganhou é um prêmio internacional, né? Por isso que eu estou É, perguntando. Aham, ele não chegou a ser traduzido? não foi traduzido. Tem uma Ah, pessoa que está fazendo uma tradução para o francês agora, mas é para apresentar para uma editora, não tem nada fechado. entendi. Aham. Mas E, então eles leram em português e deram um sim, prêmio internacional. é, Aham, pô, o que foi uma surpresa, porque havia muitos concorrentes franceses, chefes, né, badalados da França, assim, de repente meu livro ganha melhor livro de cozinha francesa. Eu não esperava. aham, legal. Acho que pelo ineditismo do livro, né? A agente literária Luciana Vilas Boas, que cuida da minha obra, ela fala que eu criei um novo estilo literário, que é uma coisa, gastronomia afetiva, uma coisa mais ou menos assim. Não sei, assim, Não, eu então, não falaria isso. não, então, Tem o Antônio justamente, Bourdain, por exemplo, que também tem uma coisa meio parecida, né? Não, assim, eu acho que eu não inventei a roda, não. Assim, acho que eu contei um pouco, né, do que eu vivi e isso interessou as pessoas. não, mas eu acho que a forma é bastante diferente, né? É um livro de viagem, de culinária, mas é um livro literário também, É um de livro memória. literário. É, E de antropologia e história, né? aham, Tem muita antropologia nesse livro. Bom, eu tenho mais umas duas perguntinhas, só são bem Vamos. rápidas. É assim, né? Como você é escritor, naturalmente você é um leitor, né? Sim, E eu queria saber se teve algum escritor no qual você se inspirou para criar o Paris-Brest e, além de Paris-Brest, qual é seu ídolo literário? Qual é, assim, talvez seu romance de cabeceira, livro de cabeceira, alguma obra que tenha uma importância para você? sim. Bom, eu me inspirei Anthony Bourdain, assim, é um cara que escreve sobre comida, um americano, morreu, né? Ele se matou. Ele tinha um programa de televisão também, bem famoso, em que ele visitava lugares no mundo e contava, ajudava, ia perguntando, um programa jornalístico, e ele perguntava sobre alimentos, comidas, tal, e ia atrás e ajudava a pessoa a cozinhar, e no fim do programa ele comia com a pessoa. Eu gosto dos livros dele, eu não me lembro de nenhum título agora, não me lembro de nenhum título, mas ele me inspirou bastante. Eu acho que todo mundo que eu li até hoje que eu gosto acabou me inspirando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu gosto de muita coisa. Eu leio autores variados, assim, não tem um ou dois ou três que eu ame, tem muitos. Eu tô no momento da Olga Tokarczuk, aquela que ganhou o Nobel há 2 ou 3 anos. Ela lançou Sob os Ossos dos Mortos, que eu acho um livro incrível, para mim é o melhor livro dos últimos tempos. É um livro que fala sobre ecologia, sobre natureza, sobre vingança da ecologia, da natureza, sabe? E aí, de repente, a gente está vivendo uma pandemia, né? Assim, acho que ela foi super visionária nesse livro. Eu estou lendo um agora dela, acabou de ser lançado no Brasil, chama Correntes. É sobre movimentos migratórios, é mais ou menos a história do filme que ganhou o Oscar lá, Nomadland, né? São pequenas histórias de várias pessoas que percorrem o mundo, pessoas desgarradas, né? Eu gosto disso, gosto dessas, dessas pessoas, de ouvir histórias delas. Pessoas que andam por aí, que não têm casa e que vivem recolhendo, né? Recolhendo pedaços de afetos e que estão dispostas e abertas a conhecer, né, pessoas e o mundo. Deixa eu ver quem mais. Nossa, eu gosto de tanta gente. Deixa eu ver o que eu estou lendo agora. Eu estou lendo esse. Eu estou lendo um, chama Mundo Desdobrável, de uma autora chilena que mora no Brasil, naturalizada brasileira, chama Carola Saavedra.
A Carola, eu acho que ela é da minha geração, da nossa geração, minha do Bash. Ela já é bem estudada, assim, na universidade, é uma autora muito boa, assim. O livro dela não é ficção, são pequenos ensaios, de um parágrafo, mais ou menos, cada um, mas você lendo no todo, acaba sendo uma obra de ficção, né? Acaba sendo uma coisa criada ali por ela, e ela fala sobre muitos assuntos, sobre a literatura indígena, sobre a literatura das mulheres negras, dos homossexuais, né? A literatura que até há pouco tempo se lia no Brasil, que era a literatura normativa e a literatura escrita por homens, né? Hoje em dia já é diferente. Você vai numa livraria, a livraria Megafauna, aberta em São Paulo, eu acho que no ano passado, você entra, a primeira estante, né? É uma parede, a estante, só tem livros escritos por negros, né? Quando antes você encontrava isso no Brasil, né? Em São Paulo. Então, até o nome da livraria Megafauna, porque fica num lugar, o Fábio deve conhecer, né? Frequentado pela fauna noturna de São Paulo, né? Os travestis, os garotos de programa, né? As pessoas da noite. Então eu acho que tem muita coisa boa por aí, né? Assim, quem mais me chama atenção no momento? Eu li o livro de uma menina, é o primeiro livro dela, também é uma história pessoal, chama Brasa. É uma jornalista brasileira da nossa geração, um pouco mais nova, talvez mais para a idade da Shirley, que foi chamada a fazer um trabalho voluntário no Congo, chegou lá e percebeu que o trabalho era para o governo, né, que é o ditador do Congo. Ela ficou em Brasilândia, não é, esqueci o nome da capital do país, mas esqueci, puxa vida. E é um livro meio parecido com o meu, ela conta como foi esse momento lá. Também é um livro, eu indico esse livro, assim, acho muito bem escrito, dos novos autores, eu acho que ela é a que mais me chamou a atenção. Chama Brasa, lançado pela editora Moinhos. Bom. Mas eu não sou de ídolos, não, assim, não tenho grandes ídolos. Entendi. Talvez tenha ídolos mais na música que na literatura. Eu acho uma Tem bobagem. as inspirações, então. As inspirações. Eu acho uma bobagem isso de ter ídolo. Sim. E de endeusar alguém, sabe? Eu acho uma bobagem. Não quero que façam isso comigo. E acho que também autor que precisa disso, sabe? Tem alguns que precisam, né? Que precisam de um tapete vermelho para passar. É uma grande bobagem, né? A gente nem sabe se vai ficar para a história da literatura, né? Talvez da nossa geração fique um único, né? Sei lá. E talvez não fique ninguém, sei lá. Né? Tudo é O estadismo não está com nada. Tudo é possibilidade, né? A gente não tem certeza de nada. Minha última pergunta pegando um trechinho, uma frase que eu gostei bastante. Eu queria perguntar para você o que é uma celebração ao amor, à vida, ao humor e aos prazeres da mesa. Eu acho que quando eu fiz esse livro eu tentei fazer isso, que ele é um pouco Paris-Brest, né? Eu acho que é uma grande celebração, apesar de ter os perrengues todos. Eu acho que é uma celebração a todo mundo que eu encontrei nesse momento da França, né? Assim, porque na França a comida é levada a séria também, né? E a gastronomia é patrimônio nacional, né? Então, comer com pessoas, sentar numa mesa, assim, acho que não tem coisa mais agradável, né? Eu acho um dos grandes prazeres, assim, né? Estar com pessoas ao redor de uma mesa, conversando e bebendo, comendo, né? Conversando, fumando, né? Eu acho incrível. Ultimamente eu tenho tentado celebrar a vida, assim, mesmo com todas as dificuldades momentâneas e tal, né? Tenho tentado transformar minha vida numa grande celebração, sabe? É difícil, né? Assim, acho que tem sido um aprendizado. Eu estou frequentando um espaço xamânico. Eu acho que eu estou aprendendo muito nesse lugar a celebrar. Índio dança muito, né? Assim, as celebrações, as festas indígenas, tá? Eu acho que tem dançado, tenho
tenho comemorado muito. Assim, eu estou num momento bem legal. Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre esse momento que eu tô vivendo agora. Ainda não caiu, o livro não caiu a ficha, eu não sei ainda o que é, mas eu estava muito mal na pandemia. Eu passei um ano mal, sabe? Bebendo muito álcool, e aí eu resolvi parar tudo. Falei, não tá legal, eu não tô bem, então deixa eu me concentrar em outra coisa. Eu acho que a gente tem que celebrar, né? Tem que celebrar os amigos, a família, os bichos, ó, tá Com aqui, certeza, eu acho que participando. Pedrinho, fala oi, Pedrinho. esse sentar à mesa com as pessoas não há celebração maior, né? Eu É, acho que é uma das, como uma amante, né, da gastronomia, assim, eu acho que é uma das formas mais honestas de você compartilhar com alguém, porque você sim. divide não só uma refeição, mas você, e principalmente quando você cozinha para alguém, você se doa, né? É Você uma forma coloca de uma amar a parte de pessoa, né? si ali. É É, uma forma de como um fazer um dia, carinho, de dar amor. sim, como você mencionou que um dia a comida não estava legal porque você não estava legal, incrivelmente, isso acontece comigo. É, Se eu tô num dia que não tô legal, posso fazer um arroz com feijão em casa que não vai sair sim, legal. sim. Assim como eu tentar fazer alguma coisa mais elaborada, não vai sair também. Então é muito sensitivo, muito sensorial, é muito É, sentimental, né? A cozinha. Eu acho que é uma das formas de demonstrar amor e carinho ao próximo mais genuínas sim. possível. Porque você não vai procurar agradar alguém com quem você não tem interesse, com quem É, você não tem vínculo. Então, claro, você vai fazer aquilo porque realmente você tem uma conexão com a pessoa, claro. tem um sentimento que existe ali. Então, eu acho que é uma demonstração genuína de afeto, de Sim, amor, de também acho. respeito e traz pra gente sempre essa questão do compartilhar, né? É. Compartilhar, celebrar. Eu tenho uma amiga em comum, minha e do Fábio, a Camila Vinhas, que é jornalista e bailarina. Ela me falava sempre duas frases, assim, uma que acho que é um trecho de uma música do Zé Miguel Wisnik, que a Elza Soares canta, que é comida e bebida é tudo na vida. É uma música bem bonita. E ela me falava sempre, a gente morou um tempo junto aqui em São Paulo, e ela falava, eu não confio em quem não sabe fazer a própria comida. E é verdade, né? Se você não sabe, né, ir para a cozinha e se virar, fazer, sei lá, que seja um ovo frito ou um café, tem gente que parece que tem orgulho em falar, não sei fazer café. Tem que aprender, tem que cozinhar. É uma alquimia, eu acho que, né, assim, você aprende muito na beira de um fogão, assim, numa pia, lavando louça, medita. Assim, uma coisa que eu gostei muito da, das receitas, né, é que me pareceu assim que você vai explicando a receita com uma espontaneidade, assim, sabe? Que porque para eu, assim, eu não tenho familiaridade com cozinha, né? Sim, Eu sei me virar, como se falou, né? Mas assim, não é uma coisa que eu, sabe, que eu entenda o espírito da coisa, né? sei. Então, mas quando eu li o seu livro, eu falei, caramba, é como se eu conseguisse entender um pouco melhor a arte que está. Pareceu muito fácil, né, professor? Assim, por exemplo, eu vou fazer uma comparação meio, né, não sei o que você vai achar, talvez meio descabida, mas uma vez eu vi um documentário sobre o Bob Dylan, o cara vai tocando e vai cantando, vai saindo assim espontaneamente, né? Então me pareceu uma coisa mais ou menos semelhante, assim, sabe? Que, né, é uma coisa espontânea sua, É, né? eu gosto de falar sobre comida, Aham. sabe? Não é aquele snobismo de gastronomia, de alta gastronomia de São Paulo, é falar sobre comida mesmo, trocar receita, eu acho uma delícia. Eu acho que por conta dessa experiência de criança e tal, né? E também, né, no fim a minha vida meio que se encaminhou para essa coisa, né, assim, de escrever sobre comida, né? Muita gente fala, mas o livro acabou rápido, eu queria ler mais, assim, você tem que escrever outros. Então, eu vou continuar escrevendo sobre comida e outras Ah, coisas. legal. Bom, É, eu esse queria, que esse de cozinha brasileira, assim, eu já quero ler já, assim, pelo que você falou, né? Acho que vai ser uma coisa bastante rica, né?
Eu acho que é um livro que está bom, assim, modéstia à parte, acho que eu consegui um mergulho, sabe, na cultura brasileira também. É um livro também de antropologia, misturado com receita, com viagem, festa, e o livro tem até um capítulo final que é uma ficção mesmo, assim, e se passa em 2500 e tanto, em Manaus, onde falta comida. Eu vou a muito congresso, né? Faz tempo que eu não vou, mas já fui a muito congresso de gastronomia e sempre se conversa sobre a gastronomia do futuro, como, né, a gente vai conseguir proteína, né, ou proteína animal para sobreviver, a nossa espécie. E aí se fala muito em formiga, né, que é a volta da alimentação original brasileira, né? Os índios sempre comeram formiga. Então esse capítulo final é um momento no Brasil onde carne de boi, peixe e tudo mais é só para os ricos, muito ricos, e a população em geral precisa comer formiga prensada em hambúrguer, ou xarope de formiga, coisa assim. Eu acabo o livro com humor, é uma questão super séria, mas eu resolvi acabar fazer um capítulo, falar de uma coisa séria com bastante humor. Eu queria, não sei como vocês podem fazer isso, mas sortear um livro para a turma de vocês. Não está rolando aula presencial, né? Não, Tá. não. Então, aí seria mais fácil eu mandar o livro para casa da pessoa. Eu aproveito e já faço uma dedicatória. Ah, legal, legal, Alexandre. Ah, eu quero ser essa pessoa, pô, fazer um livro com dedicatória. Ah, que graça, o Vocês outro podiam quer. vir para São Paulo me visitar, e aí Puts, eu faço, inclusive, comida para vocês, ó. nossa, Então, olha, já aceito o convite. Que isso, me chamou para comer, então, quando não vierem para cá, a rejeito gente pode nunca. combinar. Ô, Alexandre, Legal, foi ótimo, adorei falar com vocês. E nossa, relembrar algumas eu, coisas. eu gostei muito também, assim, Gostou? Vocês sim. acham que foi proveitoso? Não, para mim Com foi extremamente certeza, proveitoso, com assim. Que certeza. bom. E também para ficar instigado para ler os outros, né? Legal, muito bom. Ah, Mandem notícias, tá bom? Já, já, beleza. já virei sua leitora, fã de Oba, carteirinha. obrigado. E assim, Te agradeço. muito obrigada mesmo pela recepção. Me Obrigado a sinto vocês. muito honrada Eu por também. se dispor a nos receber dessa forma, assim. Gostei muito. Com certeza vai acrescentar muito mais essa nossa conversa para o meu trabalho. Depois E eu quero ler seu trabalho. com certeza. E se Quer tudo der dizer, quando eu estiver certo, pronto, ou quando você quiser. não, eu estava até pensando, não comentei isso com o professor, mas se existir a possibilidade, um dia que a gente definir para minha defesa também, se você puder participar, porque eu Pode acho que sim. deve acontecer online também, vai ser para mim uma honra que você Farei participe, lá. claro, dentro da possibilidade, né? E muito obrigada mesmo. Mais uma vez, eu me senti muito próxima a você através da leitura. Mexeu muito comigo. Eu falei isso pro professor, para mim foi uma leitura muito sensorial. Eu pude experimentar diversas sensações, como eu falei, o visual, o paladar, inclusive, mexeu muito comigo. Emocionalmente também, nos perrengues, assim, eu me via aflita junto. Então, foi uma obra muito palpável para mim. Eu tive uma conexão mesmo, assim, muito grande, porque a sua escrita facilitou muito. Foi uma leitura muito leve, muito rica e muito. Acho que a palavra mais adequada não seria fácil, mas foi fácil. Sim, é uma Assim, leitura fácil, né? foi muito prazeroso. Acho que É uma por isso leitura. também. Não é aquele livro que você emperra e fala, puxa, Sim, o livro então é bom, mas foi muito bom mesmo, de coração. Muito obrigada por poder eu agradeço compartilhar, igualmente. né? Você, o Primeiramente, Fábio, de ter te apresentado o livro. primeiramente, né, obrigado por você compartilhar a sua experiência com todos, né? Que se não fosse a publicação do livro, a gente não teria tantos detalhes, tanta riqueza, tanto conhecimento através da sua voz. E também obrigada mais uma vez por Valeu, essa gente. Super oportunidade. obrigado. Sim, Alexandre, obrigado mesmo pela disponibilidade, né? A gente está aqui há quase 2 horas conversando. E A gente valeu. vai se falando então, né? Sim, a gente vai se falando. Legal. Qualquer coisa, eu tô aqui. Só me chamarem. Ô, valeu. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Bom Tchau, fim de até. semana. Obrigado. Obrigada, Obrigado, igualmente. igualmente.